Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudia, professora de matemática, e hoje vamos estudar frações, tá? Frações, ela representa uma parte de um todo, tá? Então, no caso aqui, nós vamos entender o que representa cada uma dessas frações. Então, na parte de cima, eu tenho o numerador, na parte de baixo, denominador, tá? Na parte de baixo, que é o denominador, é a região onde representa a quantidade de partes em que eu dividi a imagem. Por exemplo, essa imagem aqui, eu dividi em duas partes. Então, quantidade de partes em que dividi a imagem. Foram quantas? Duas, né? Por isso, aqui embaixo, vem marcando 2, que é a quantidade de partes em que dividi a imagem. Na parte de cima, é a parte pintada, ou a parte que eu retirei, ou a parte que eu comi, depende da situação, tá? Então, essa parte de cima é chamada numerador. Ou seja, aqui o numerador, ele vale 1, que é a parte pintada, no caso, tá? Então, a parte pintada, eu pintei uma só, portanto, 1. Eu dividi em quantas partes? 2. Então, no denominador vai 2, que é a quantidade de partes que eu dividi a imagem, tá? Então, é bem simples, é só verificar aqui. Então, novamente eu olho, quantidade de partes em que dividi a imagem. Então, vem aqui e conta, ó. 1, 2, 3, 4. Então, no denominador, eu coloco quem? 4. Quantidade de partes que dividi a imagem, certo? Depois, parte pintada, é no numerador. Aqui, numerador. Pintei 2 partes, será que foi isso mesmo? 1, 2. Então, pintei 2, dividi em 4. Pintei 1, dividi em 2. E essa última aqui, dividi em 8 partes. Vamos contar, conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8 partes, ou seja, a quantidade de partes em que dividi a imagem, no denominador. Parte pintada, numerador. Eu pintei 1, 2, 3, 4. 4 pintadas, dividi em 8, tá? Vamos dar continuidade aí a essa aula de frações. Aqui eu tenho uma imagem bacana, que é a pizza, estão vendo? Aqui eu tenho o quê? Qual é a fração? No caso, ela é 1 inteiro. 1 inteiro, tá? E aí, dependendo do número de partes que eu divido ela, que no caso aqui eu estou dividindo em 4 partes, pode ser 1 inteiro e já eu vou explicar ela em forma de fração, tá bom? Então, aqui, o que eu tenho? É o 4, que foi o número de partes que eu dividi a imagem, ou no caso, a pizza. Então, eu dividi em 4 partes, olha. 1, 2, 3, 4. Qual parte que eu pretendo retirar? Uma parte. Então, é 1 quarto. 1 parte pintada. 4 partes que eu dividi, tá? Na segunda imagem, eu dividi a pizza em 4 partes, tá? Quantas partes eu tenho aqui representada, que sobraram da pizza, né? No caso, 1, 2. 2 partes. 2, de um total de 4. Aqui só me sobrou um pedaço. Uma parte, de um total de 4. Novamente, o total não é de 4? Quantas partes sobraram para mim? 1, 2, 3 pedaços da pizza, ó. 3 que sobraram do total de 4. Ou se a imagem estivesse pintada, eu consideraria a parte pintada, ó. 3 partes pintadas, de um total de 4. 2 partes pintadas, do total de 4. E uma parte pintada, de um total de 4, tá? E como essa parte aqui ela é inteira, como é que representa ela em fração? Muito bem, se eu repartir também aqui, ó, em 4 partes, então eu dividi em 4 partes e peguei quantas partes? Todas, né?
Pintei 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 quartos. 4 dividido por 4, 1. 1 inteiro, tá? Então, aqui é em forma de fração, mas ele representa a mesma quantidade, que é 1 inteiro. Espero que tenham entendido e gostado, tá? Após assistir o vídeo, realiza as atividades lá que eu enviei na plataforma. Obrigada.